certeza. Mas é que, tipo, eu fico pensando o que acontecerá com o mundo se a China consolidar o poder. Porque é aquela coisa, né? Agora eles são os nossos amigos, parceiros comerciais. Mas se eles crescerem a um ponto de ninguém rivalizar, eles virarem a unipotência que os Estados Unidos se tornou, eles não vão meio que impor o modo de vida deles, assim como os Estados Unidos impôs em várias regiões do mundo? Eu acho que eles estão cagando um pouco pra Eu isso não daí. acho que Dá eles mó estão, trabalho, não. cara. Quando o Olha, poder chega. tem uma coisa nos Estados Unidos que é muito peculiar, que é uma missão civilizatória, né? Ou seja, essa ideia de ser um país exemplo foi realmente crucial na criação dos Estados Unidos, porque as pessoas que migraram para os Estados Unidos no século XVII estavam fugindo da perseguição, né, na Europa, e queriam criar um país melhor que virasse, como eles diziam, uma cidade no topo da colina, ou seja, um lugar que todo mundo olha e diz, Um nossa, santuário. uma sociedade perfeita, melhor, que pudesse inspirar o mundo. A história chinesa é muito diferente. Então, quando os Estados Unidos atua, enfim, promovendo a democracia, falando sobre a importância da democracia, e em vários casos presidentes americanos justificaram sua entrada na guerra dizendo a gente precisa ficar do lado das democracias, porque, enfim, a China não tem esse histórico, então eu acho que ela tem um olhar muito mais pragmático e eu não... Assim, ela vai, obviamente, buscar dominar o seu entorno, ela tem uma visão hierárquica, ela certamente não vai aceitar que a ONU faça qualquer coisa. A gente já está vendo isso agora, mas isso vai ficar ainda, vamos dizer, mais nítido. Assim como os Estados Unidos também não aceitaria. Então, assim, agora, o clima, eu não acho que nós vamos chegar num mundo sob liderança chinesa de maneira tão clara, porque os Estados Unidos também não vai embora. Tem índices demográficos excelentes, melhores do que a China. A migração fortalece os Estados Unidos. Tem uma sociedade bastante aberta, que consegue se adaptar um pouco melhor, eu acho, do que a China. Então, acho que o mais provável é um mundo multipolar, né, de várias potências grandes. E, em função desses avanços tecnológicos, que vão englobar tudo, basicamente, educação, saúde, transporte, sistema financeiro, vai tudo ocorrer a partir da tecnologia 5G, 6G. A gente pode ter duas esferas tecnológicas não compatíveis, uma em torno dos Estados Unidos e uma outra em torno da China. Isso para o Brasil é péssimo, porque o Brasil depende dos dois. E, para mim, hoje, o que mais me preocupa é como o Brasil vai se comportar diante de um mundo em que os Estados Unidos diz você tem que tomar alguma decisão. A China também diz, olha, se você bloquear a Huawei, por exemplo, a gente vai parar de comprar Café. soja, minério de ferro, sim. etc. Então, isso acho que o caminho mais provável é esse, não de uma, vamos dizer, de uma liderança explícita chinesa, porque os Estados Unidos se mantém como uma potência formidável, inclusive militar. Do ponto de vista econômico, a China, sim, acho que não há dúvida de que daqui a 10, 15 anos Quando liderança. quando você fala nessa questão da tecnologia, uma coisa que me vem em mente, que pode ser um modificador nesse cenário todo, é a tecnologia de inteligência artificial e de robótica. Porque você comba os dois, você tem um robô que consegue fazer a mesma coisa que um humano hoje comum consegue fazer. E aí você, tendo esse cenário, você começa a tirar toda a vantagem que a China hoje tem, que é a grandeza da população. Né? Que você tem uma economia maior, porque você tem muita mais gente trabalhando, muito mais mão de obra, muito maior capacidade de executar as coisas. Se você tem um robô que consegue executar e você consegue imprimir 20 milhões de robôs numa impressora 3D, você diminui essa vantagem chinesa. Será que pode, no futuro, então, a tecnologia reequilibrar o jogo e... Só que a China está na frente vamos dizer, dessa corrida de inteligência artificial hoje, eu diria. Mas não de que tá na robótica, frente. né? Assim, tem algumas áreas onde de fato ainda há uma dependência mútua tecnológica entre as duas. Mas eu acho que o que você está descrevendo, que é uma preocupação não só para a China, mas para todos os países, e aí surgem questões como o salário universal, etc., porque em algum momento, certamente,
vai ter uma parte da população que não vai trabalhar mesmo nas melhores condições econômicas porque suas funções Não existem mais. Não existem mais. Não tem mercado para elas. A China já está tomando algumas medidas atualmente para tentar, vamos dizer, lidar com essas mudanças sociais, grandes econômicas, tecnológicas que estão acontecendo. Mas eu acho que isso vai ser um desafio para todas as sociedades. E aí vamos ter, obviamente, profundas mudanças no sistema tanto nacional quanto internacional, sem dúvida. Isso é muito louco mesmo pensar, né? Sempre Pois fico é. pensando nisso quando eu vejo o Elon Musk lançando uma parada, não. Tipo, até o transporte... Essas Fudeu, profissões, Uber, nos supermercados, etc. Todas as pessoas que estão lá estão com Sim. esses empregos estão com os dias contados, né? Lá na Verdade. frente, assim. Pois é, mas aí... Todos os empregos estão meio que contados, né? Se for para pensar. Se tiver um robô que tem uma inteligência maior que a tua, o que ele não poderia fazer melhor que você? Então, pra que tu tem que ser pago pra fazer algo? Mas isso eu acho que ainda demora bastante. Acho Assim, que- sobretudo na questão de... Eu espero que não. Porque você fica tranquilo. Nossa. É. Eu acho que, por exemplo, assim, o robô não vai conseguir fazer esse podcast, assim, entendeu? Pior que talvez consiga. Eu acho que ele não vai conseguir porque as pessoas não vão se identificar com uma máquina falando. Talvez se identifique, na real, não sei. Mas isso eu acho que... Mas as consequências geopolíticas já agora são um assunto não do futuro, são de hoje. Quando o Bolsonaro foi na Casa Branca para visitar o Trump só quis falar de 5G. E falou, não permita que a empresa chinesa possa ser fornecedor de peças na hora de você conseguir o 5G. E o Bolsonaro disse, ok, tudo bem, pode deixar. Ele, na verdade, o Bolsonaro também, o Trump também perguntou se o Brasil apoiaria uma possível intervenção na Venezuela. Ele também disse que sim, mas acho que 3 horas depois o Mourão falou, olha, não. E aí os americanos se deram conta que tem facções diferentes. Mas, o assim, presidente não manda em tudo, né? Mas a questão tecnológica é hoje a questão mais quente eu diria, a questão tecnológica e do meio ambiente. São os dois assuntos mais complexos que o Brasil enfrenta nesse momento. Então, o próximo presidente, porque eu não vejo como ele consegue consertar a imagem do país. Teria que ter uma transformação mágica, mas seria uma outra pessoa. Do mesmo jeito que o Biden agora está tentando dizer, olha, America's back. Só que, como a gente vê no Afeganistão, isso, enfim, já está assim... America's back, essa parte da América, entendi. Mas um próximo presidente, eu acho que teria que primeiro resolver essa questão tecnológica, decidir de que maneira vai resolver essa tensão entre os Estados Unidos e China em relação ao 5G e articular uma nova narrativa, uma nova história em relação ao meio ambiente. E aí sim concordo que dá para... Em alguns anos dá para consertar. Dá pra recuperar. Eu acho que... bom.